Dr.Wenderson.Eustáquio. A arte contemporânea encontra a memória e a cultura de Montes Claros. De 25 de agosto a 1º de setembro, o Montes Claros Shopping recebe Daqui por Diante, Zezé Colares. Uma exposição que reúne mais de 100 artistas em uma grande homenagem a um dos nomes que ajudaram a levar a cultura norte-mineira para o mundo, o pandeiro. Escolhido como suporte desta edição, ganha novas interpretações pelas mãos de artistas de diferentes linguagens. Entrada gratuita. Uma celebração da nossa história, da nossa arte, da nossa identidade. Apoio Pop 95. O futuro do seu filho começa com as escolhas certas no presente. No Colégio Padrão, tradição, estrutura completa e sistema Bernoulli preparam os alunos do ensino médio para o Enem e para grandes conquistas. Vem aí o Bolsão Admissão 2027 para novos alunos do ensino médio com condições especiais. Inscrições a partir de 20 de agosto. Provas dia 29 de agosto, 26 de setembro e 31 de outubro, das 9 às 11 da manhã. Colégio Padrão, conhecimento que transforma oportunidades em conquistas. Bolsão Admissão 2027. Participe! Atenção, ouvintes! Durante o período eleitoral gratuito, que começa nesta sexta, dia 28, o programa Comando da 7 começará às 7h25 e o programa Popará ao 12h25. Fique ligado, Rádio Pop 95. Muita informação e diversão. Está começando agora um espaço feito para quem acredita em ideias, trabalho e atitude. Aqui você encontra inspiração, estratégia e pequenas mentorias que podem fazer uma grande diferença no seu negócio. Porque empreender não é só ter coragem, é também buscar conhecimento e evoluir todos os dias. No ar, Empreendedor em Ação, com a apresentação de Ariane Galdino, aqui na Pop 95. Olá, está começando mais um Empreendedor em Ação, programa que mostra histórias de quem transforma talento, trabalho, inovação e negócio de sucesso. Toda terça-feira nós temos esse encontro aqui, gente, na Rádio Pop, né? Sempre trazendo entrevistados interessantes, insights, que possam colaborar aí na sua jornada empreendedora, no seu desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento da sua carreira, né? Montes Claros e região, acontecem assim muitos eventos, não só de capacitação, mas palestras sensibilizadoras, né? Figuras que vêm para cá e que trazem aí experiências que podem colaborar com você e também os nossos profissionais locais aqui, gente. Muita gente inovando, muita gente trazendo novidades, né? Inovando aí nos seus segmentos. Então é sempre bom a gente estar entendendo como é que a nossa região está caminhando quando a gente pensa em desenvolvimento econômico e social. Bom, e antes de começar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que acreditam no empreendedorismo e tornam este programa possível. Então, um salve aí para a Impremix, que é especialista em carimbos e crachás. Para Quentro Sistemas, se você precisa automatizar algum ponto da sua gestão, procure Quentro Sistemas. A doutora Maria de Paula, Dermatologia e Implante Capilar, ela que é especialista e assim é uma profissional incrível. A Mecanicar Centro Automotivo, que além de ter um atendimento jóia aí para você, ainda tem atendimento personalidade para você, mulher que às vezes fica assim ressabiada, né, de ir numa oficina ou outra, pois procure a Mecanicar. A Novais Empreendimentos, que tá aí para construir o seu empreendimento, a sua casa, o seu negócio, o seu prédio, enfim, que traz aí toda a inovação desse mercado que tá cada vez mais assim se reinventando. Ao Cicobi Credinó, porque se é para crescer junto, que seja com o Cicobi Credinó, e ao grupo Telecimento, que há 37 anos constrói o sonho, né, da casa, o seu sonho aí com você. Então, hoje a nossa conversa, gente, é sobre uma mudança que dá para perceber até quando a gente abre o cardápio de um restaurante. Entra numa padaria, passa pelo supermercado, a alimentação saudável, ela deixou de ficar restrita ao chamado público fitness e passou a ocupar um espaço muito maior no mercado. Então, proteína, alimentos funcionais, produtos sem glúten, opções com menos açúcar, ingredientes naturais, marmitas equilibradas. O mercado, ele foi criando novas opções e o consumidor também mudou bastante. Então, é uma transformação importante. O segmento alimentício, né, é assim, um dos maiores desenvolvimentistas econômicos, a gente pode dizer, porque assim, né, se eu pensar bem, muito, tudo gira em torno do que a gente está comendo e tudo, né, do que está se produzindo no país. Então, assim,
a gente tem sempre que estar falando como um tema sobre esse, porque ele vai delinear outros temas possíveis aí quando a gente pensa em mercado alimentício, né? E é uma reinvenção não só, né, nível Brasil, mas é a nível mundial mesmo. As pessoas, elas estão olhando para a comida de uma maneira diferente. E isso interfere no faturamento, né, de um pequeno empreendedor que às vezes vendia só um bolo ali, que ele fazia ali, sei lá, com a massa pronta, né? Até aquele grande setor alimentício, aquele grande supermercado que parou no tempo, né, e não colabora com as linhas gourmet, sei lá, com tanta novidade que a gente vê nos supermercados hoje, criando novas seções para estar atendendo esse consumidor que está cada vez mais exigente e atencioso. E para entender essa transformação, a nossa convidada é a Luciana Versiani, ela que é nutricionista clínica e chefe da produção do Bendito Cozinha Saudável, que é uma empresa que ela criou em 2017 e que é especializada em alimentos artesanais sem glúten. Luciana, seja muito bem-vindo ao Empreendedor em Ação. Atenção, empreendedor! Agora é hora de aprender com quem faz, com quem vive e com quem entende do assunto. No ar, Empreendedor em Ação Entrevista. Boa tarde, Ariane. Muito obrigada. Bom, vamos começar assim justamente pela história do Bendito, viu, Lu? Por que você criou essa empresa antes mesmo, né, de se tornar nutricionista, assim? Como é que essa trajetória aconteceu? Conta pra gente. Então, lá no ano de 2017, eu ainda era advogada e veio aquele boom da dieta low carb, daquela estratégia de baixo carboidrato. E em casa eu comecei a produzir algumas receitas, começaram a ficar muito gostosas. E aí surgiu a ideia de começar a comercializá-las ali no condomínio onde a gente morava. E o público foi crescendo. Antigamente, lá em 2017, a nossa produção era exclusivamente de produtos low carb. Era ali sem açúcar, feito com as farinhas low carb. E foi justamente aproveitando mesmo esse boom da estratégia nutricional low carb que aconteceu lá naquela época. Menina, eu comprava essas farinhas low carb, né? Eu comprava, lógico, fazia uma vez. A segunda eu já tinha preguiça. Daqui a pouco tava tudo vencido, Lu. Sim. Aí eu descobri o seu negócio. Sim. Tem tempo. E aí eu comprei, né? Já, de vez em quando, assim, eu compro algumas coisas e tal, é muito gostoso. Mas quando você olha para esse cliente que procurava o Bendito lá atrás e compara com o consumidor de hoje, o que você acha que mudou mais, assim, né, nessa preferência? Então, o que mudou é que antes a gente atendia mais o público que, né, estava ali naquela estratégia de dieta baixa em carboidratos. E hoje nós temos um leque muito maior de clientes porque nós ampliamos o nosso negócio para atender outras demandas nutricionais ali, né? Nós atendemos restrições alimentares, como glúten, lactose, leite. Nós atendemos também crianças, nós temos lanches infantis super nutritivos. Então, o que mudou realmente é que antes a gente atendia uma parcela que procurava exclusivamente a dieta baixa em carboidratos e hoje a gente atende pessoas que têm outras restrições alimentares que não são só os carboidratos. Agora, assim, a gente fala muito da onda fitness, né? Então a gente percebe que esse movimento, ele não é só fitness, né? Não é só fitness. Hoje as pessoas, elas buscam se alimentar melhor, mesmo não tendo nenhuma restrição alimentar. Eu tenho muitos clientes, o Bendito tem muitos clientes que fazem verdadeiros estoques dos nossos produtos, porque hoje a gente trabalha com congelados, né? Eles fazem verdadeiros estoques para ter opções mais saudáveis e gostosas em casa. E não é porque tem uma restrição ao glúten, não é porque é uma pessoa que tem doença celíaca ou uma restrição, né, uma intolerância à lactose, é justamente porque prefere uma pizza, uma coxinha, uma torta feitas com ingredientes mais saudáveis, mais leves, de boa procedência, aqui a pedir, por exemplo, algo num delivery que tem, né, frituras, processados. Então o nosso cliente, ele tem também este perfil. A gente não sabe mais se está comendo queijo, se está comendo amido, não tem isso? Sim. Eu que faço a compra do estoque, né, da nossa matéria-prima e assim, cada dia no supermercado é um estudo, porque eu preciso conferir rótulo por rótulo de tudo que a gente compra no supermercado. Tem dia que um produto que a gente usava com frequência passou a ser contaminado pelo glúten. Então, na nossa cozinha não entra. Eu não posso contaminar a cozinha justamente por conta dos nossos clientes que são celíacos.
Eu preciso conferir o rótulo do queijo, da mussarela, conferir rótulo de molho de tomate, de milho. Todos os dias que a gente vai ao supermercado, conferência de rótulo é praxe. Entendi. Então você faz assim, é uma curadoria de produtos, né? Então quer dizer, porque assim, eu acho importante a gente falar, né? Porque a vida do empreendedor não é fácil, não. Não é. É igual aquele meme, né? É difícil, mas é mais difícil ainda do que a gente pensa que poderia ser, né? Sim. Então, além de você... E o mais complexo é você virar e falar assim, porque tem produto, esse produto eu comprava e de repente o produto tem glúten. E sim, a responsabilidade é muito grande com a saúde de quem tem restrição, né? Sim, com porque uma certeza. pessoa celíaca, por exemplo, se ela tem contato, ela pode entrar até em estado de choque, parar no hospital. É uma grande responsabilidade e assim, isso precisa ser feito. Faz parte do trabalho de compra de material e de estoque. Não tem como fugir disso daí. Então a mudança ela é maior que a gente imagina. A alimentação saudável, ela deixa de ser uma coisa de quem vive de academia, por exemplo, quem fica contando caloria, e torna algo de quem leva a marmita pro trabalho, né? Sim, trivial. sim. Então tá, tem uma pesquisa do Sebrae, que foi divulgada em 2025, que mostrou que 36% dos consumidores brasileiros reduziram o consumo de carne vermelha no ano anterior. Então, entre os que fizeram essa redução, saúde foi o principal motivo e foi o motivo citado por 38% de quem participou dessa pesquisa. Isso conversa com o que você percebe no dia a dia do Bendito, assim, com seus clientes? Conversa, sim. Nós já fizemos alguns testes com produtos com carne bovina e eles não têm a mesma saída que os nossos produtos feitos com peito de frango ou os produtos que são vegetarianos. A gente tem opções no cardápio, porque tem alguns clientes realmente que gostam, que querem dar uma variada, né, ali, porque às vezes ficar só no frango também enjoa. É cansativo. Então a gente tem para variar, né, a alimentação do cliente, mas realmente é uma porcentagem muito pequena do nosso cardápio. E nós já fizemos testes, já inserimos algumas pizzas, algumas tortas, e realmente não tem a mesma saída que o nosso produto feito com filé de peito de frango ou o produto que não tem nenhuma carne, nenhum tipo de frango também. Agora, o consumidor, então, ele está mais informado ou ele está assim, mais desconfiado? Tipo, ele quer saber o que tem dentro do alimento, de onde veio, como foi feito. Eu acho que o consumidor está mais informado. O trabalho, assim, de educação nutricional, ele tem sido feito, assim, né? Nós temos até aplicativos que mostram a importância de ler os rótulos. Então, o consumidor ele está mais atento ao rótulo do produto. Todos os nossos produtos são rotulados. Tem ali a lista de ingredientes. A maioria já tem tabela nutricional também, apesar de serem produtos artesanais e dispensados, né? Dessa praxe, mas a gente faz questão de colocar porque é uma transparência que é importante pro cliente. Ele precisa saber o que ele está comendo. A gente, né? Isso faz parte da educação nutricional. Então, o cliente, ele tá preocupado. Qual é o óleo que você usa? Qual é a farinha que você usa? Qual é o azeite? Tem sal, tem corante? Quais são os temperos? Eu acho muito importante deixar isso claro para o cliente, porque o que a gente busca realmente é trazer o mais saudável e natural possível. Porque, assim, receitas sem glúten, né? Batata frita, teoricamente, é sem glúten, né? Então, receitas sem glúten podem ter ingredientes que não são considerados saudáveis, mas a nossa proposta é trazer o saudável aliado aí às restrições alimentares também. E de forma bem clara, De forma bem clara, sim. Então, falar sobre isso é muito importante. Agora, sim, você está falando, eu estou aqui pensando, gente, que transição de carreira, né, Lu? Você sair da área do direito para você ir para a nutrição. Você sai do... né? Vou processar as pessoas, mas não vou usar processados. Então, assim, foi uma transição grande de carreira, né? Eu acho que é um tema interessante, porque aqui a gente tem o ouvinte comum, né? Mas a gente tem aquele ouvinte que é empreendedor, que tem anseio, muitas vezes, por empreender, que às vezes está numa carreira, não está satisfeito, né? E às vezes fica ali e vai morrer naquilo porque não tem coragem de fazer esse caminho, essa jornada, né? Quando foi que você parou, assim, no meio da sua carreira e falou assim, gente, não é isso que eu quero pra mim, não vou mexer com nutrição? Foi assim? Na verdade, foi uma mudança que foi acontecendo aos poucos.
porque eu ainda tinha, né, alguns trabalhos que eu precisava finalizar, acompanhar. Alguns outros eu acabei passando para alguns colegas para eles finalizarem ali para mim. E aos poucos, o meu negócio foi crescendo, tomando uma proporção que eu não esperava. Entendi. E aí eu fui me dedicando a ele. Inclusive, assim, eu comecei na cozinha de casa. Eu não tinha toda essa preocupação, por exemplo, com a contaminação cruzada com o glúten. Porque na minha casa as pessoas consumiam pães, né? Enfim. E até a vasilha tem que ser diferente, né? Isso. As pessoas entenderem assim, o talher que você, né, que você mexe ali na farinha não pode ser a mesma, né? Que você... Exatamente. Com menos de um ano, a gente teve a necessidade de ir para um local nosso, de sair da cozinha de casa e abrir ali a nossa produção, que fica no centro até hoje, e lá é um lugar descontaminado. Entendi. E aí foi uma transição realmente gradual. As encomendas, eu trabalhava só por encomendas, as encomendas iam chegando, e aí eu passava cada vez mais tempo na cozinha, e o escritório foi ficando, aí fechei o escritório. Eu vou fechar o escritório. E aí, fechando o escritório, A família eu não abri fala a assim, cozinha. que isso, Luciana? Não, minha família foi uma grande apoiadora. Que bom. Meu pai é um grande marqueteiro, faz propaganda. Todos os dias eu falo, ô pai, faz uma propaganda pra mim aqui desse cardápio novo. Aí ele divulga, ele é um grande marqueteiro. Ai, que bom. Ó, pra você que tá chegando agora, nossa convidada é Luciana Versiani, ela é nutricionista clínica e chefe da produção do Bendito Cozinha Saudável. Ela criou essa empresa, gente, em 2017, ano que vem, ó, vamos fazer uma década aí, né, Lu? E depois de deixar a carreira do direito, hoje ela trabalha justamente nessa interseção entre nutrição, alimentação e empreendedorismo. A gente está falando sobre como a onda fitness e a busca por saúde estão mudando o comportamento do consumidor e, consequentemente, o mercado da alimentação. Ô, Lu, tem também o fenômeno dos produtos fit para tudo, né? Tipo, bebida proteica, sobremesa sem açúcar, pão funcional, snack com proteína. O que é uma mudança real de comportamento e o que é só marketing pegando carona na onda fitness? Porque eu, por exemplo, agora estou com pancreatite. Mas não é alcoólica, viu, gente? Não sou alcoólica. Eu não sei de onde que veio essa pancreatite, essa bendita pancreatite. Então, por exemplo, eu sou só o marketing, porque a hora que eu vejo uma cerveja sem álcool, eu tomo. E o meu médico já falou, não pode, porque ela 0,0000032 tem uma gotinha de álcool. Eu pensei, mas o que é isso? No oceano? Num dia de calor em Montes Claros, né? Então, assim, e tem muito isso, né? Assim, também do marketing mesmo, assim, da onda fitness, para se aproveitar disso no mercado e daquilo que realmente a gente pode dizer, assim, que é uma filosofia de vida. Sim. Eu acho que o consumidor hoje, ele está aprendendo a fazer escolhas melhores. E ter esses produtos aí que o marketing acaba levando, né? Pegando ali o hábito do consumidor e levando para as prateleiras do supermercado, é importante porque como o consumidor está aprendendo a fazer escolhas melhores, você está ali numa padaria e tem uma opção de um achocolatado cheio de açúcar e uma opção de uma bebida proteica. Nós temos consumidores hoje que já conseguem escolher melhor essa bebida proteica. Né? Então eu acredito que é uma mudança do comportamento do consumidor. É claro que existem produtos aí que não têm tanta qualidade nutricional, mas as pessoas estão buscando fazer escolhas melhores. Elas já compreendem melhor os macronutrientes, né? Proteína, carboidrato, gordura. E aí dentro disso aí elas conseguem ter opções ali à mão para escolher melhor o que elas vão consumir. O Sebrae aponta que saúde, bem-estar, personalização e conveniência são tendências, né, que estão transformando o setor de alimentos. Aí talvez o grande desafio na prática seja como equilibrar essas coisas, né? Porque saudável, personalizado e prático nem sempre parece caber no mesmo prato, né? Sim, é verdade. Para isso, nós desenvolvemos uma linha de produtos congelados. Legal. Hoje nós temos lá nossos freezers cheios e
trabalhamos com uma linha grande de produtos. Então, a regra na nossa cozinha é que é tudo sem glúten. Entendi. Porque eu não posso ter contaminação cruzada. E daí, partindo daí, a gente tem produtos sem leite de vaca, nós temos um produto sem lactose, nós temos o produto que tem lactose também. Então, pra gente conseguir personalizar, deixar prático e ainda saboroso, que é muito importante, né? Claro. Essa questão Ninguém do dá sabor, conta, ninguém gente, dá né? conta. Aí vamos tomar um trem aqui sem açúcar, gente. É complicado. Eu, no meu caso, por exemplo, eu não consumo açúcar, por exemplo, café, suco, essas coisas, tudo eu consigo tomar sem açúcar. Mas para uma pessoa que não tem costume, por exemplo, ela fazer uma transição, uma grande maioria fica pelo caminho, né? É verdade. Então a gente acabou ampliando o nosso leque de produtos para conseguir atender melhor a demanda do nosso cliente. E o sabor, você falando sobre o sabor, né? Durante muito tempo, assim, existia aquela ideia de que a comida saudável era sinônimo de comida sem graça, né? Que é o que a gente está falando aqui agora. Você acha que isso mudou de vez? Ou ainda é um desafio, por exemplo, para você que trabalha nesse mercado? Você fazer esses apontamentos. O problema é que você fica lá no centro. Então, você tem ali uma galera que muitas vezes ela vai consumir um salgado, ela vai consumir uma coisa ali mais rápida, às vezes tem a questão também do valor, né? Tipo assim, do valor agregado ao produto. Porque você vai usar uma farinha que não vai ser a mesma farinha, né? Sim. Que às vezes um salgadeiro vai utilizar ali. Não que eu esteja desfazendo que o salgadeiro utiliza como ingrediente no produto dele, mas a gente sabe que tem uma diferença muito grande de valor agregado, né? Dependendo do custo que sai aquilo ali. Eu conversando com um amigo meu que é da área da alimentação, e ele falando sobre essa questão da diferença dos produtos, da farinha, do próprio requeijão que ele utiliza lá na coxinha dele, que tem catupiry e tudo mais. E a gente tem uma mania de falar assim, hoje é o dia do lixo. Né? Eu acho isso horrível. Tratar a comida como lixo, eu acho problemático. Mas são coisas que muitas vezes o mercado cria na gente também, na cabeça da gente, não é, Luciana? Sim, é verdade. E com relação aí, né, ao custo, nós temos um adoçante, por exemplo, que custa R$80 o quilo, competindo com açúcar que custa R$3, R$4, R$5 um quilo. Nós temos uma farinha que custa R$16 o quilo, competindo com a farinha de trigo que custa R$3, R$4 o quilo, dependendo aí, né, da qualidade da farinha. Então, realmente é um produto que tem um custo de produção mais elevado, mas hoje nós conseguimos já bater de frente o nosso preço com padarias grandes aí, né? E com relação ao sabor, a gente sempre busca, principalmente nos produtos salgados, usar temperos naturais, alho, cebola, sal, cheiro verde, o próprio corante urucum dá um ar de mais sabor, assim, né? O franguinho mais coloridinho, né? Faz diferença, assim. Então a gente tenta trazer o sabor através desses temperos naturais. Os doces sem açúcar, eles têm um sabor bem diferente, né, do leite condensado, mas não deixam de ser também saborosos. A gente usa um cacau de excelente qualidade para trazer o sabor do chocolate mesmo. O nosso chocolate dos bombons também é de excelente qualidade. Então, tendo ali ingredientes de alta qualidade, nós conseguimos trazer produtos saudáveis, muito saborosos e que vão realmente saciar a vontade de quem está procurando se alimentar melhor e quem tem restrição alimentar também. Eu acho assim, uma das coisas que eu pedi lá foi um brownie. Meu Deus. Vanessa, você não tem noção. Nossa Senhora, é muito bom. O brownie, ele é o queridinho das pessoas que não podem consumir leite de vaca. O nosso brownie não tem leite e realmente ele é muito gostoso. Ele é um produto com açúcar, né, que a gente produz, um dos poucos com açúcar que tem, mas ele é um campeão de vendas, principalmente de quem não pode consumir leite. As crianças gostam, os adultos gostam, ele é um sucesso, realmente. Muito bom. Moça, eu pedi isso indo pra casa pra passar o final de semana, né? Tem um docinho depois. Deixa eu te falar. Durou 15 minutos. Ô Lu, me fala uma coisa aqui. Você acha que a alimentação saudável, ela já deixou de ser um nicho? Ou ainda existe uma parcela do mercado que não consegue ou não quer fazer essa mudança?
eu acho que ela vem deixando de ser um nicho. Existe ainda uma parcela resistente, a gente observa muito isso na Feira Livre, lá da Igreja Rosa Mística, na Feira da Carolina. O Bendito tá lá toda terça. E algumas pessoas passam por nossa barraca com um certo preconceito, assim, é sem glúten, sem lactose, sem leite, não deve ser ruim. Falam assim. Na cara abertamente, sua. na Vocês cara. Vocês estão vendo aí a fiura, né? Que vocês estão fazendo aí, né? E aí essas pessoas realmente têm dificuldade, ao passo que também passam pessoas que às vezes veem uma plaquinha pizza saudável e se interessam, passam para saber quais são os ingredientes, como que é feita, acabam comprando para provar e voltam, eles retornam, falam, nossa, achei ótimo, fiz, congelei, fiz na airfry, foi super prático, achei muito saboroso, fiquei saciado, foi uma ótima opção de janta. E aí essa pessoa retorna para ter uma alimentação mais saudável. Existe uma pequena parcela resistente ainda, mas o movimento realmente é de aumentar aí esse grupo da alimentação saudável. E se eu for pensar bem, o mercado, de forma geral, ele acaba sendo resistente porque, assim, a gente que empreende, a gente está o tempo inteiro olhando para o negócio, olhando para os custos, né? Porque é uma maneira que você tem de aumentar, às vezes, o seu faturamento, é você diminuir o seu custo, né? Então, quando você pensa que, às vezes, sua produção, ela pode sair de X para 2X, isso também causa um pouco de incômodo no empreendedor. E aí que a gente tem que pensar nesse 2X, qual que é o valor agregado que você vai colocar ali, né? Na estruturação do seu preço, da maneira como você divulga o seu produto, né? Para que você consiga ter mais saúde financeira no negócio, daquilo, como você investe, do que você investe para produzir e do que você vende, e a sua margem continuando de maneira saudável ali para você conseguir manter seu negócio, né? Exatamente. Então acho que o mercado tem essa mentalidade também, né? Tem sim. A gente precisa, na realidade, que o nosso cliente ele tenha uma educação nutricional para que ele compreenda que o produto que é produzido, né, lá no Bendito, ele tem essa questão de ter um valor um pouco mais elevado por conta dos ingredientes que são mais saudáveis, e ao passo que os ultraprocessados, né, ali os embutidos, eles têm um valor menor, as frituras, né, têm um valor menor, mas que não vão ser produtos que são saudáveis, que vão fazer bem para eles, né? Não vão agregar nada nutricionalmente. Então é importante que o nosso cliente ele tenha essa educação nutricional que a gente acaba fazendo ali na nossa propaganda, né? Na divulgação do nosso produto. Isso, e as grandes indústrias elas estão tendo que contar, né? O que tem no produto delas. Então quando você chega no supermercado, as embalagens estão lá, né? Com tudo bonitinho. Eu acho que ver o seu negócio assim tão bem estruturado, né? Igual você falou, e você já consegue entregar para o seu cliente toda uma tabela de valor nutricional, né? Para ele entender o que ele está comendo. Eu acho que isso é muito legal. Mas fala pra gente qual que é o arroba, para quem está escutando a gente, já te seguir lá no Instagram. É @bendito com 2 T's. Cozinha saudável. Já pode pedir lá no privado, viu, gente? Tem link do WhatsApp lá, não tem? Tem link do WhatsApp, a gente atende o direct também. E tem conteúdo educacional para quem tá com dúvidas sobre. Isso, eu tô sempre à disposição no WhatsApp para explicar. A gente gosto muito de conversar com meus clientes, os clientes que vão até a Feira da Carolina na terça-feira também, a gente bate muito papo para falar ali sobre o produto, explicar onde que um se encaixa melhor, onde outro produto se encaixa melhor. É muito, muito boa essa troca com o cliente. Legal, ó, gente. A Feira da Carolina, ela acontece toda terça-feira lá na Praça da Rosa Mística, ali no São Luís, perto do conservatório, né, do Shopping Bituruna. E assim, eu acho muito legal porque você tem ali mais, sei lá, de 100 barracas, né, de empreendedores ali, cada um com seus produtos e tal, fazendo acontecer o seu mercado. Mas olha só, a gente chegou no final do primeiro bloco, viu, Luto? Quem está chegando agora, a nossa convidada de hoje é a Luciana Versiani. Ela é nutricionista clínica e chefe da produção do Bendito Cozinha Saudável. E a gente está falando sobre uma transformação que está mexendo com todo o mercado. O consumidor que quer cuidar mais da saúde, mas também quer mais praticidade,
quer sabor e quer também preço, nós falamos isso aqui agora também. Isso está obrigando quem trabalha com alimentação a repensar o produto, a repensar a produção e até o modelo de negócio. Então, você que é do ramo alimentício, que pensa em empreender nesse ramo, ou você que é um consumidor, quer saber um pouquinho mais, fica com a gente aí no segundo bloco. E antes de encerradinho, Tião, eu quero agradecer ao apoio dos nossos patrocinadores, né, que tornam este programa possível. A Impremix, a Quentro Sistemas, a Maria de Paula Dermatologia Implante Capilar, a Mecânica Centro Automotivo, a Novais Empreendimentos, ao Cicobi Credinó e ao Grupo Telecimento pelo apoio ao Empreendedor em Ação. Daqui a pouquinho a gente volta. Empreendedor em Ação. Inspiração e estratégia para o seu negócio. Pop 95. Pop 95, 12:29. Ei, você é estudante, profissional da saúde, professor ou empreendedor e precisa de carimbos, crachás, adesivos, banners ou materiais gráficos com qualidade e rapidez? A Impremix tem a solução ideal para você. Chame no WhatsApp agora, 389-8412-2654. Impremix, mais de 10 anos de experiência e atendimento de excelência. Rua Barão do Rio Branco, 85, no centro. No futebol, nenhuma grande conquista acontece por acaso. Existe preparação, estratégia e planejamento. Na vida também fazemos planos, cuidamos de quem amamos e construímos o futuro. Porque alguns resultados não podemos prever, mas podemos estar preparados para eles. Seguro de vida Cicobi Credinor. No jogo e na vida, estar preparado faz toda a diferença. Procure uma agência ou ligue 0800 800 3144. Para construir o seu sonho. Você sabia que a Telecimento tem mais de 400 modelos de cerâmicas e porcelanatos? Sabia que trabalhamos com linha completa de tintas e massas corridas? E que temos promoções todos os meses do ano? Pois é, a Telecimento tem tudo que você precisa para construir ou reformar. Venha nos visitar. Loja ampla com estacionamento para clientes em compra. Telecimento, Avenida Manuel Caribé Filho, 3325 Canelas, 3212-1823. Telecimento. Sua autoestima merece o cuidado de quem é referência. Na Clínica Doutora Maria Clara de Paula, unimos ciência e sensibilidade em um atendimento verdadeiramente humanizado. Especialista em transplante capilar e estética. Oferecemos segurança e resultados em cada detalhe. Da recepção ao procedimento, o foco é você. Clínica Doutora Maria Clara de Paula. Dermatologia, estética e transplante capilar com excelência. No Medical Center, sala 1102, 11º andar. Siga no Instagram, @Doutora Maria Clara de Paula. A Novais Incorporações e Empreendimentos chega para revolucionar o mercado imobiliário de Montes Claros. Com um compromisso inabalável com a qualidade e a inovação, criamos espaços que proporcionam experiências únicas. Nossos serviços incluem construções de casas, incorporações e reformas, sempre com um toque de sustentabilidade e tecnologia de ponta. Escolha o estilo Novais e descubra o verdadeiro significado de lar. Novais Empreendimentos, construindo mais que imóveis, entregando valor, credibilidade e experiências únicas. Siga @Grupo Novais. Você já ouviu reclamações sobre o atendimento da sua própria empresa? A Quentro, startup de Montes Claros, conecta WhatsApp, CRM, gestão de equipe e inteligência artificial em uma só plataforma. Atendimento mais rápido, organizado e inteligente para vender mais e encantar clientes. Fale com a Quentro no Instagram, @Quentro Sistemas e diga: vim pelo Empreendedor em Ação para concorrer a um iPhone. Seu carro merece mais do que manutenção, merece confiança. Na Mecânica Soluções Automotivas, cada atendimento é feito com transparência, tecnologia e respeito ao cliente. Nossa missão é simples: garantir que você dirija com segurança e a certeza de ter feito a escolha certa. Há mais de uma década conquistando a confiança de quem valoriza a qualidade. Venha conhecer a Mecânica. Siga @Mecânica_oficial. Rua Bário 320, bairro Lourdes. Telefone 38-3015-2955. O futuro do seu filho começa com as escolhas certas no presente. No Colégio Padrão, tradição, estrutura completa e sistema Bernoulli preparam os alunos do ensino médio para o Enem e para grandes conquistas. Vem aí o Bolsão Admissão 2027 para novos alunos do ensino médio com condições especiais. Inscrições a partir de 20 de agosto. Provas dia 29 de agosto, 26 de setembro e 31 de outubro, das 9 às 11 da manhã. Colégio Padrão, conhecimento que transforma oportunidades em conquistas. Bolsão Admissão 2027. Participe!
Ideias que inspiram, atitudes que transformam. Empreendedor em Ação. Com a apresentação de Ariane Galdino. Estamos de volta, gente, aí com o Empreendedor em Ação. Toda terça, você já sabe, a gente tem esse nosso encontro aqui na Rádio Pop, na 95,1 FM. Você pode escutar a gente aqui pela rádio, você pode também entrar na nossa plataforma lá do YouTube, no Empreendedor em Ação, e também no canal da Rádio Pop, na 95,1 FM, tá? Lembrando que os episódios ficam gravados, então, por exemplo, se você perdeu o primeiro bloco, você pode ir lá, quando a gente termina aqui, ele já fica disponível, buscar o episódio na íntegra, pode compartilhar, manda lá pro Japão, enfim. Me segue lá também no @ArianeGaldino_Reinventa. Lá você fica sabendo sobre dicas de liderança, empreendedorismo. Você fica sabendo também sobre os eventos que acontecem na cidade, na região. E você fica sabendo, claro, do nosso cronograma semanal aqui dos episódios que vão entrando na rádio, tá bom? Olha só, hoje a gente está falando sobre essa transformação aí no setor alimentício, né? Porque a gente tá vendo que a coisa tá mudando aí no cardápio dos restaurantes, né? Entra numa padaria, passa pelo supermercado, a alimentação saudável, ela deixou de ficar restrita ao que a gente chama de público fitness, né? E passou a ocupar um espaço muito maior no mercado. Então, quando a gente pensa em proteína, produto funcional, alimento funcional, produto sem glúten, opções com menos açúcar, ingrediente natural, marmita equilibrada, enfim, é tanta coisa, né? Que a gente pensa assim, que o mercado, ele tá mais do que criando novas opções, né? Acho que ele tá criando assim, um caminho mesmo, e que as pessoas vão aderindo, né? E vão atendendo a uma demanda muitas vezes própria, mas também para conhecer esse mercado e ficam por ali. E para entender essa transformação, a gente convidou Luciana Versiani, que é nutricionista clínica e chefe da produção do Bendito Cozinha Saudável, que é uma empresa que foi criada em 2017 aqui em Montes Claros, está quase completando 10 anos aí, e é especializada em alimentos artesanais sem glúten. E aqui neste programa, você sabe, você escuta histórias de empreendedores, né? Histórias que servem para você como uma mentoria de como esse modelo de negócio foi pensado, de como que ele é estruturado, de como que ele acontece na prática, para atender as demandas do mercado, mas também para criar o desejo no consumidor, né? E se manter firme no mercado. Então, hoje a conversa é sobre essa transformação que tem mexido com esse mercado, né? De um consumidor que quer cuidar mais da saúde, mas também quer mais praticidade, quer sabor e também quer preço. Então, isso está obrigando quem trabalha com alimentação a repensar o produto, né, a produção e até mesmo o modelo de negócio, né, às vezes rever o modelo de negócio, enfim. Mas, Luciana, voltando então aqui para o nosso segundo bloco, tem uma coisa que parece assim contraditória. As pessoas, elas querem comer melhor, mas elas também querem comer rápido. Né? O consumidor saudável de hoje, ele também é um consumidor que não tem tempo. Muitas vezes ele não tem tempo, né? Como é que o mercado responde a isso, assim, na sua visão, até da sua experiência nesses últimos 10 anos? Porque você foi criada antes, né? Sua empresa foi criada antes da pandemia. Aí vem pandemia. A pandemia também mudou muita coisa. Porque a saúde, pelo menos assim, a minha saúde antes do Covid era uma coisa. Depois de 3 Covid é outra coisa. Sim. E como é que você percebe esse movimento? Esse movimento realmente, né, ele tem acontecido. E a nossa empresa, ela respondeu a isso deixando de trabalhar com encomendas. Antes nós trabalhávamos exclusivamente com encomendas, então era 2 dias de produção, o pessoal fazia os pedidos, a gente passava um cardápio do que ia ter disponível, e agora nós começamos a trabalhar com pronta entrega de produtos congelados e embalados a vácuo. Então a gente entrega a praticidade para o nosso cliente dessa forma. São produtos todos pré-assados, então em 5 minutos numa airfry ou 2 minutos no micro-ondas, o cliente já tem o produto ali pronto para consumir. Ele não precisa refogar nada, fazer nenhum tipo de preparo muito elaborado, né? Eu falei assim, quem tá no centro ali, às vezes quer se alimentar bem, passa lá, pega a marmita. Isso. E aí a gente respondeu realmente, né, a essa necessidade do nosso cliente, entregando um produto pré-pronto, congelado e com uma embalagem também muito prática, porque o cliente também não tem muito espaço em casa no congelador, isso é importante ser dito. Então, nossas pizzas têm uma embalagem bem fininha, tudo é embalado ali bem sequinho a vácuo, justamente para ocupar pouco espaço no freezer, no congelador do nosso cliente, e para entregar também qualidade. O vácuo, ele entrega ali mais durabilidade, mantém o sabor, mantém a textura, mantém a estrutura do produto. Lu, para trabalhar assim com congelados também é
tem que ter a manha, né? Tem que ter. Do tempo que ele fica na geladeira. Isso. O nosso controle de produção é bem rigoroso. O nosso rótulo, ele tem a data de fabricação, a data de validade. A gente não produz alimentos com um longo prazo de validade, justamente para a gente estar com tudo ali sempre fresquinho. E a gente não faz também uma produção tão grande para ter um estoque tão grande. A gente está sempre renovando o nosso estoque para entregar o mais novinho e o mais fresco possível para o cliente, ainda que seja um produto congelado. E também para ter essa variedade de produtos, né? Sim, para ter variedade. O que sai mais, o que sai menos, né? Bom, mas fala pra gente o arroba de novo do Bendito, para quem tá escutando a gente já poder acessar, te seguir e conhecer os seus produtos. É @bendito com 2 T's. Cozinha Saudável. Pronto, já vai lá e já segue a Lu. Existe um dado interessante que mostra assim como saúde e alimentação estão se misturando com outros aspectos da vida. Uma pesquisa internacional feita em 2025 com mais de 25 mil consumidores apontou que 56% dos brasileiros consideram importante o benefício à saúde física na escolha de suplementos e produtos de nutrição. Assim, na sua opinião, da sua prática e vivência, o que esse número diz sobre a cabeça do consumidor de hoje? Como a gente estava falando anteriormente, eu acredito que o consumidor, ele está cada vez mais informado. Hoje o consumidor, ele busca uma orientação nutricional, busca uma consulta com o endocrinologista, né? Então ele chega até a gente procurando um produto assim, olha, eu preciso de um produto com mais proteína porque a minha nutricionista me passou uma dieta com mais proteína. Eu preciso de um produto sem açúcar, porque eu não posso consumir açúcar, o endocrinologista proibiu o açúcar. Então, nós temos um consumidor cada vez mais bem informado e que segue realmente as orientações nutricionais ou médicas passadas ali para ele, e por isso ele tem considerado bastante importante essa questão, né, da suplementação de alimentos mais saudáveis, ricos em proteínas, baixo em carboidrato, ou até, né, com carboidrato, porque nós temos, né, diversas questões aí, sem açúcar também. Então eu acho que o que me diz realmente é que o consumidor, ele está mais informado, buscando mais informações. Entendi. Porque assim, ao mesmo tempo a gente tem um problema enorme, né? Assim, a gente tem dados divulgados em 2025, por exemplo, que mostram que a participação dos ultraprocessados na alimentação brasileira mais que dobrou desde os anos de 1980. Então, chegando aí a 23%, né? É uma fatia grande do mercado. Como é que você compete com produtos ultraprocessados, por exemplo, que são baratos? A gente falou um pouquinho disso no primeiro bloco, mas eu queria retomar esse assunto. Que são baratos, são práticos e, assim, tá em toda parte. Todo lugar você vê ultraprocessado. Eu acho que é realmente fazendo um trabalho de educação nutricional do nosso público. Porque nós sabemos que o produto ali ultraprocessado, ele tem diversos ingredientes que são comprovadamente causadores de diversas doenças, né? Diabetes, hipertensão, câncer. Então, fazendo esse trabalho mesmo de educação nutricional do cliente, da população em geral. E acredito que é isso, trabalhando realmente a qualidade do alimento. Isso. Para quem está chegando agora, nossa convidada é Luciana Versiani, ela é nutricionista clínica e chefe da produção do Bendito Cozinha Saudável. Ela criou essa empresa em 2017, gente, depois de deixar a carreira do direito. Então, hoje ela trabalha justamente nessa interseção entre nutrição, alimentação e empreendedorismo. A gente está falando como a onda fitness e a busca por saúde estão mudando o comportamento do consumidor e, consequentemente, o mercado de alimentação. Então, para você que empreende nessa área, que é um aspirante ao empreendedorismo, tá aí pensando assim, eu vou sair de uma profissão, vou ser feliz em outra? Pois é, esse programa cabe para você. E você pode estar escutando a gente também nas nossas plataformas do YouTube, nos canais da Rádio Pop e do Empreendedor em Ação. E aí você pode ouvir o programa também nos nossos canais lá do Empreendedor em Ação e do Cola na Pop no YouTube, tá bom? Ô Lu, então, para quem empreende nesse mercado, isso significa que não basta só colocar a palavra saudável na embalagem, não, né? Porque, assim, o consumidor, então, ele está cobrando muito mais hoje de uma empresa de alimentação, né? O que na sua opinião, ele está cobrando? Para quem está escutando a gente aí, dá uma dica para quem está nesse ramo ou para quem deseja entrar neste ramo. O consumidor hoje, ele cobra da gente, primeiro, o sabor,
né, de um produto. O produto ele tem que ser saboroso, tem que ter uma boa textura. Ele cobra uma boa qualidade de ingredientes, né? O consumidor ele está muito atento à lista. Então não adianta você lançar aí um produto sem glúten, feito com uma gordura hidrogenada. O consumidor ele quer saber realmente o que você está usando. Se você está usando uma manteiga de qualidade, um óleo de qualidade, um adoçante de qualidade. Qual é o adoçante? É natural? É adoçante artificial? O consumidor ele está de olho nisso hoje. O consumidor também ele quer produtos que sejam bonitos, né? Apresentáveis, um belo visual. Sim, que assim se assemelhem ao produto tradicional, vamos dizer assim, né? Um bolo fofinho, um bolo saboroso, sem açúcar, sem leite, né? Respeitando ali as restrições alimentares. A gente tem em mente que nunca vai ser igual, né? A composição é diferente, não tem como ser igual, mas tem como ser saboroso da mesma forma. Então o consumidor também ele quer algo que seja realmente ali produtos que tem na versão tradicional e que a gente consegue fazer na nossa versão saudável, né? Pizza, brownie, brigadeiro. Então tudo isso a gente já consegue entregar para o consumidor ali, ele não sentir falta do tradicional, vamos dizer assim. E aí eu fico pensando nessa questão assim do empreendedor que trabalha com alimentação e o quanto ele está capacitado para fazer o que ele está fazendo, né? A gente volta e meia, a gente traz esse termo pro programa do setor alimentício, dos restaurantes. A gente já teve aqui o presidente da Abracel, né? A gente tem uma cena assim em Montes Clarence da questão gastronômica bem pujante, né? E a gente está vivendo isso cada vez mais. Inclusive a gente tem tido aí praticamente 2 em 2 meses festivais gastronômicos, né? Se eu for pensar bem, a Feira da Carolina, onde você está lá toda terça-feira, para mim aquilo é um festival gastronômico, que você chega, né? E tem tanta coisa ali bacana para você conhecer, né? E aí eu fico pensando nessa questão da educação de quem empreende com alimentação. Se você começou com o Bendito como empresária e depois você se tornou nutricionista, né? Então, assim, você tem uma formação em 2 áreas. E isso mudou muito a maneira como você pensa o produto, como você pensa o negócio? Demais, demais. No curso de nutrição, nós temos ali uma matéria de boas práticas na alimentação, que foi, assim, extremamente importante, né, para a empresa. Nós temos uma parte de tecnologia de alimentos também na graduação, que foi extremamente importante também. Fora ali a compreensão da composição dos alimentos, de noção de produção de tabela nutricional, né? Eu acho que foi extremamente importante nesse sentido, de conseguir compreender a necessidade nutricional do meu cliente. Eu chego um cliente diabético, eu não posso oferecer para ele um brownie, por exemplo, que tem açúcar, né? Chega um cliente que tem intolerância à lactose, eu não posso oferecer para ele um produto que vai ter lactose. Então, a graduação ela foi importante nesse sentido, das boas práticas ali na cozinha, das regras de higiene, que são repassadas assim, rigorosamente, até essa questão mesmo da individualidade de cada cliente, de cada necessidade. Mas hoje, se você estivesse começando uma empresa de alimentação do zero, olhando assim para tudo que você passou de 2017 para cá, né? Lembrando que você sobreviveu à pandemia. A gente fala assim com um sorrisinho no rosto, mas foi punk, né, Lu? Foi bem difícil. Para sobreviver mesmo, de verdade, vida, respirando, né? E também o negócio passar por isso, né? Que demanda do consumidor que você ficaria de olho, assim? Atualmente, eu ficaria de olho nas restrições alimentares. Hoje o consumidor, ele compreende muito melhor quais são as suas restrições, ele busca ali, né, fazer os seus exames, tem o autoconhecimento também. Então a gente precisa ficar de olho nas restrições alimentares. Ficaria de olho também nas pessoas que estão em dietas de emagrecimento, né? Nós sabemos que o mundo hoje vive uma epidemia de obesidade e isso começou a mudar, né? As pessoas estão buscando realmente perder peso, perder gordura.
Então é importante nós termos um produto voltado para esse público, que seja um produto gostoso, com baixo em calorias, equilibrado, né? Os diabéticos também, existe aí uma prevalência grande, né, de pessoas com diabetes que não podem consumir açúcar, não podem consumir carboidratos, né, refinados. Então a gente precisa ter uma linha de produtos para eles também. Então é pensar realmente nessas individualidades do cliente, né, nessas doenças que acabaram se tornando aí tão prevalentes, e trabalhar produtos que possam atendê-los para ajudá-los, né, de uma certa forma, de passar por essa doença e por essas restrições alimentares também. E lembrando sempre de manter o que é gostoso, o que é seguro. É muito importante falar em segurança alimentar, né? A gente precisa ficar sempre atento à segurança alimentar, não só com relação à contaminação cruzada com glúten, mas também a segurança alimentar no sentido do produto ser manipulado da forma correta, ser armazenado da forma correta. Isso é muito sério, e a gente ouve relatos chocantes, né? Então a gente precisa ficar de olho nisso também, na segurança alimentar. Trabalhar com a alimentação é trabalhar com a saúde, igual você falou, né? Trabalhar com a vida do cliente. Nós trabalhamos com lanches para crianças também, então aí o cuidado é triplicado, né? Eles são muito mais sensíveis, mais suscetíveis. O cuidado e o desafio, né? Pra fazer esses meninos comer. Nossa, a gente esconde cenoura, esconde abóbora, são lanches super nutritivos, e eu falo assim que a criança é uma régua excelente dos nossos produtos, porque criança fala, né? Quando não gosta, não come, tá ruim, fala, né, que tá ruim na nossa frente. E quando a criança aprova um produto, meu filho de 3 anos, quando ele aprova, eu falo, então, realmente isso aqui tá bom, posso colocar pra vender. E é uma demanda, né? É uma demanda. Essa questão do lanche a lancheira, né? Meu Deus. Eu lembro quando meus meninos eram pequenininhos, que hoje já estão mais curados, né? Mas também, assim, a escola também não pode refrigerante, então só tem do suco natural. Ótimo. Né? Os salgados, assim, são mais... É mais, assim, um pãozinho, né? Ainda tem um recheio, mas é mais um pãozinho. Eu tenho a sorte, assim, meus meninos desde pequenininhos, né, a gente, assim, sempre foi muito, vamos consumir fruta e tudo, então eu tenho uma sorte grande, assim, deles gostarem de consumir fruta, porque tem aquela coisa, assim, às vezes a criança, ela cresce com alimentação saudável, mas de repente ela se torna seletiva. Sim. Aí é que eu acho que é o pepino. Acontece muito. Aí eu acho que é o pepino. O menino come tudo. De repente a criança não gosta mais. Não gosto mais. Não como maçã, não como uva, não como nada, só como farofinha de ovo. Eu contando as histórias, né? Só como farofinha de ovo. É desse jeito. A minha sobrinha teve uma época que ela só comia farofinha de ovo e macarrão sem tempero, sem nada. Era só... E assim, ela ficou assim um bom tempo, e minha irmã levou no pediatra, e levou no psicólogo, não sei o que, até o dia que ela decidiu que ela ia voltar a comer tomate, ia comer feijão. Sim. Então a gente ainda tem todas essas questões quando a gente pensa na alimentação infantil, né? Sim. O tempo da mãe de produzir ali para o menino levar para a escola. É muito, igual nós falamos, né? O consumidor, ele não tem tanto tempo hoje mais, né? Então, assim, entre passar num local e pegar ali uns salgados fritos, né? Algo ali que não tem tanto sabor, não tem qualidade nutricional nenhuma, nós temos a opção que vem congeladinha, que, enquanto o menino se arruma ali para ir para a escola, a mãe coloca na airfryer, coloca no micro-ondas, está pronto. Então a gente tem essa opção também para os lanches, e são nutritivos, tem ali algumas verdurinhas bem raladinhas, bem fininhas, mas eles não enxergam e são muito saborosos. São muito saborosos. Mas isso é muito legal. Eu acho massa, assim, eu gosto muito de conversar com os empreendedores de modo geral, né? Por isso que esse programa existe, né? Pra gente poder trazer essas nuances, assim, dos olhares do empreendedor acerca do negócio, acerca do mercado, acerca do P, né? Que é o P de pessoas mesmo, né? Não só de produto, de posicionamento, de performance, mas o P de pessoa, quem tá envolvido no negócio, enquanto equipe, produção, dono do negócio, e também das pessoas que consomem. Da gente entender, assim, como que a gente sai de um ponto A para um ponto B, né?
né? E todo esse processo do seu olhar com o seu início da empresa, até onde você está hoje, né? Dos produtos que você oferece, da linha de produtos, da sua linha de produção, como que ela funciona, porque logicamente você deve ter passado aí por vários processos de melhorias, né, Lu? Para otimizar tempo, para otimizar a própria matéria-prima, para fazer render, como diria o outro, né? E conseguir oferecer qualidade. Eu acho isso muito bacana. Essas lições ficam pra gente aqui no programa, que produz o programa, e também para quem escuta, né? Para quem está escutando, assim, parar para pensar assim, será que eu estou entregando o melhor que eu posso, né? Será que eu realmente tenho o melhor, né, para entregar? E são esses 360 que a gente está dentro do negócio que faz com que a gente inove, que faz com que a gente realmente se transforme e, mais do que isso, né, continue sólido, né, com a marca sólida, fazendo acontecer. Mas eu queria que você falasse, pra gente fechar, assim, daqui a 5 ou 10 anos, você acha que a gente vai estar falando em alimentação saudável como um segmento específico ou simplesmente a gente vai estar falando de uma maneira natural, assim, como alimentação? Porque cuidar da saúde, será que já vai ter virado assim, uma parte básica da escolha do consumidor? Ou a indústria está lutando para que isso não aconteça? Na sua opinião, na sua vivência mesmo, de quem tem interesse, né, em fazer com que esse consumo da comida saudável amplie cada vez mais? Eu acredito que é uma tendência mesmo da gente caminhar para que se torne algo natural. A alimentação saudável vai se tornar algo natural, porque as pessoas estão buscando tratar as suas doenças, as que não estão doentes, elas já observam a importância da alimentação para manutenção da saúde, para promoção da saúde. Então, eu acredito que é um movimento que vai ser feito, que está sendo feito na realidade, para que se torne a alimentação saudável algo natural. E não só, né, no ramo, né, do Bendito, que a gente trabalha ali com lanches, docinhos sem açúcar, mas realmente a base, o grosso da alimentação, que é o arroz, feijão, a proteína, verdura, fruta, que isso retorne realmente ali para a rotina do consumidor, da população, de uma forma que a gente consegue, inclusive, combater essa questão, esse dado terrível da epidemia de obesidade, sim, né? Exatamente. Então, muito legal, Lu. Quero agradecer, né, sua disponibilidade, seu tempo para estar falando um pouquinho desse assunto aqui com a gente. Já tem um tempo que eu estou querendo falar sobre essa questão da alimentação saudável, mas assim, saindo um pouquinho desse olhar da coisa fitness, sabe? Não é só fitness, não. É saudável porque eu quero me alimentar melhor e porque a alimentação cura muita coisa, né? Sim, com certeza. Então, agradecer seu tempo, viu? Queria que você falasse mais uma vez o seu Instagram, como é que as pessoas te encontram, como é que elas podem experimentar aí os produtos do Bendito. O nosso @ é o Bendito, com 2 T's, @cozinha saudável. Terça-feira a gente está na Feira da Carolina, que acontece na Praça da Igreja Rosa Mística. O Bendito está lá das 17 às 20 horas. A feira acontece até um pouco mais tarde, mas nosso horário de funcionamento lá é das 17 às 20. Nós trabalhamos também com delivery, todos os dias, com horário marcado. A gente manda na sua casa, tudo congelado, bem embalado, manda no trabalho, ou onde você precisar, onde o cliente precisar, a gente entrega. E aí é só nos enviar uma mensagem no link que está lá no nosso perfil do Instagram e a gente agenda o melhor horário para você. Nosso cardápio está todo disponível no WhatsApp. A gente gosta de deixar tudo disponível para o cliente já conhecer nossos valores, né? Não ficar naquela curiosidade ali, porque às vezes as pessoas montam uma loja ali, não colocam o preço, a gente fica soltando umas iscas. Não, eu gosto de deixar o cardápio já disponível ali para a pessoa já matar a curiosidade, já tomar a decisão. Legal. É isso mesmo. Mas é isso. Obrigado, viu, Luciana, pela participação. Eu que agradeço, Ariane. Gente, é isso. Fica aí a reflexão, para quem está ouvindo, né? Talvez a grande mudança não seja simplesmente o crescimento do mercado fitness, mas seja mesmo o fato de que saúde, praticidade e alimentação passaram a ocupar o mesmo espaço na decisão de compra. Para você que está aí no seu mercado, tá estagnado, não tá estudando mais sobre, né? Tá a toque de caixa, como diz o outro, estude sobre o seu mercado, sobre o seu segmento, porque as coisas estão mudando, transformando muito
muito rapidamente, né? E assim, pode ser que mês que vem você tenha que atender uma demanda que está sendo discutida aí há algum tempo e você está aí, ó, de bocão aberto, olhando pela janela e o mundo acontecendo. Então, bora estudar, bora capacitar, bora participar aí de mais eventos, de feiras, de movimentos que nos levem a insights inovadores para que a gente possa cada vez mais desenvolver uma jornada transformadora, empreendedora e transformadora. Antes de encerrar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? A Impremix, que é especialista em carimbos e crachás, a Kentro Sistemas. Se você precisa automatizar alguma parte da sua gestão, procure Kentro Sistemas. A doutora Maria de Paula, Dermatologia e Implante Capilar, que cuida da minha pele, tião. Que é uma profissional incrível, que tem uma experiência incrível e pode ser a pessoa aí, viu? Para você ficar cabeludo. Ó, agradecer também a Mecânica Centro Automotivo, que oferece um tratamento personalizado para você que precisa de uma oficina que você vai entender, assim, da hora que seu carro chega até a hora que seu carro sai de lá, de todos os detalhes que aconteceram dentro da oficina, mas também para você que é mulher e fica meio receosa de ir na oficina e tal, a Mecânica tem um atendimento especializado para você. A Novais Empreendimentos, que constrói aí sua casa, seu prédio, seu empreendimento, enfim, aonde você precisar, com qualidade e inovação no mercado. Ao Cicobi Credinor, porque isso é para crescer junto, que seja com o Cicobi Credinor, e ao Grupo Telecimento, que há 37 anos colabora para você construir o seu sonho aí, tá? Gente, é isso. Ficamos aqui com mais Empreendedor em Ação. Toda terça nós temos esse encontro. Já me segue lá, @ArianeGaldino_Reinventa. Se você tem dicas de pautas, de entrevistados, manda pra gente no empreendedoremaçãomoc@gmail.com e não esquece de se inscrever nos nossos canais no YouTube, no Cola na Pop e também no Empreendedor em Ação. É isso aí, até a próxima terça com mais um episódio. Até lá. Empreender é uma jornada de aprendizado constante e cada nova ideia pode ser o começo de uma grande transformação. Esse foi o Empreendedor em Ação, trazendo inspiração e caminhos para quem quer empreender com mais visão, estratégia e profissionalismo. Com roteiro de Vanessa Araújo e apresentação de Ariane Galdino. Na próxima terça, meio-dia, tem mais, aqui na Pop 95. Só música boa. Sem complicar. Pop 95. Pop 95. Pop 95 1 Monitore sua casa de onde estiver pela palma da sua mão. Net Fácil 1 GB de internet mais câmera de monitoramento. Informa a hora. Quem cuida da sua casa quando você sai? Com o pacote internet mais câmera Net Fácil, você não fica apenas conectado com ultra velocidade. Agora você pode acompanhar sua casa de onde você estiver. Verifique se as luzes estão apagadas, veja se seu filho chegou da escola, veja seu animal de estimação se divertindo. Tudo isso a um toque de distância. A câmera Net Fácil é mais do que uma câmera, é uma maneira de você estar presente em casa mesmo quando você estiver longe. Assine já 32127755. @vem pra Net Fácil. Ei, você é estudante, profissional da saúde, professor ou empreendedor e precisa de carimbos, crachás, adesivos, banners ou materiais gráficos com qualidade e rapidez? A Impremix tem a solução ideal para você. Chame no WhatsApp agora, 389-8412-2654. Impremix, mais de 10 anos de experiência e atendimento de excelência. Rua Barão do Rio Branco, 85, no centro. No futebol, nenhuma grande conquista acontece por acaso. Existe preparação, estratégia e planejamento. Na vida também fazemos planos, cuidamos de quem amamos e construímos o futuro. Porque alguns resultados não podemos prever, mas podemos estar preparados para eles. Seguro de vida Cicobi Credinor. No jogo e na vida, estar preparado faz toda a diferença. Procure uma agência ou ligue 0800 800 3144.
Pra construir o seu sonho. Você sabia que a Telecimento tem mais de 400 modelos de cerâmicas e porcelanatos? Sabia que trabalhamos com linha completa de tintas e massas corridas? E que temos promoções todos os meses do ano? Pois é, a Telecimento tem tudo que você precisa para construir ou reformar. Venha nos visitar. Loja ampla com estacionamento para clientes em compra. Telecimento, Avenida Manuel Caribé Filho 3325 Canelas, 3212-1823. Telecimento. Sua autoestima merece o cuidado de quem é referência. Na Clínica Doutora Maria Clara de Paula, unimos ciência e sensibilidade em um atendimento verdadeiramente humanizado. Especialista em transplante capilar e estética. Oferecemos segurança e resultados em cada detalhe. Da recepção ao procedimento, o foco é você. Clínica Doutora Maria Clara de Paula. Dermatologia, estética e transplante capilar com excelência. No Medical Center, sala 1102, 11º andar. Siga no Instagram, @Doutora Maria Clara de Paula. A Novais Incorporações e Empreendimentos chega para revolucionar o mercado imobiliário de Montes Claros. Com um compromisso inabalável com a qualidade e a inovação, criamos espaços que proporcionam experiências únicas. Nossos serviços incluem construções de casas, incorporações e reformas, sempre com um toque de sustentabilidade e tecnologia de ponta. Escolha o estilo Novais e descubra o verdadeiro significado de lar. Novais Empreendimentos, construindo mais que imóveis, entregando valor, credibilidade e experiências únicas. Siga @Grupo Novais. Você já ouviu reclamações sobre o atendimento da sua própria empresa? A Kentron, startup de Montes Claros, conecta WhatsApp, CRM, gestão de equipe e inteligência artificial em uma só plataforma. Atendimento mais rápido, organizado e inteligente para vender mais e encantar clientes. Fale com a Kentro no Instagram, @Kentro Sistemas e diga: vim pelo Empreendedor em Ação para concorrer a um iPhone. Seu carro merece mais do que manutenção, merece confiança. Na Mecânica Soluções Automotivas, cada atendimento é feito com transparência, tecnologia e respeito ao cliente. Nossa missão é simples: garantir que você dirija com segurança e a certeza de ter feito a escolha certa. Há mais de uma década conquistando a confiança de quem valoriza a qualidade. Venha conhecer a Mecânica. Siga @Mecânica_oficial. Rua Bário 320, bairro Lourdes. Telefone 38-3015-2955. O futuro do seu filho começa com as escolhas certas no presente. No Colégio Padrão, tradição, estrutura completa e sistema Bernoulli preparam os alunos do ensino médio para o Enem e para grandes conquistas. Vem aí o Bolsão Admissão 2027 para novos alunos do ensino médio com condições especiais. Inscrições a partir de 20 de agosto. Provas dia 29 de agosto, 26 de setembro e 31 de outubro, das 9 às 11 da manhã. Colégio Padrão, conhecimento que transforma oportunidades em conquistas. Bolsão Admissão 2027. Participe! A trilha da sua vida não para. Tá no rádio, no app Cola na Pop, Instagram e YouTube Cola na Pop. E no site pop95fm.com.br. Pop 95. Do seu jeito, onde você quiser. Se o seu dia tá corrido, respira. Pode parar. Se tá entediante, relaxa. Pode parar. Se tá bom, fica ainda melhor. Pode parar. Um programa leve, divertido, cheio de música boa, histórias, convidados e tudo que faz o seu almoço valer mais. No ponto certo, do jeitinho que você gosta. Agora, abre espaço aí, que vem chegando ele. O programa que faz você parar só pra ouvir. Pode parar. O almoço mais leve do seu rádio, na Pop 95. Pode parar que nós estamos chegando, hein, grande Sérgio? É isso aí, hoje é terça-feira e a gente aqui para mais um dia ensolarado, um dia quente na cidade. É um sol para cada cabeça. Exatamente. E a chuvinha que caiu em alguns pontos da cidade no domingo acabou não retornando para chover na cidade inteira. Mas estamos aqui para fazer chover a cidade inteira de boas informações, de boas músicas e claro, essa companhia sua é muito importante para nós. Então fica aí no Papará, porque hoje a gente tem, além da Mandinha que já está pronta para fazer o trânsito e o tempo pra gente, nós teremos hoje, como toda terça-feira, História da Música. Mas toda terça a gente conta uma história especial de um artista específico, de uma banda em específico, para tocar os sons
do artista ou banda. Isso. Então hoje é uma terça-feira mais que especial, mais uma vez, que a gente vai contar a história relevante, importante, de um cenário muito legal, de um artista que começou como banda e depois passou para carreira solo. E dos dois jeitos ele se deu bem. E dos dois jeitos ele se deu muito bem, Jabá, é verdade. Então assim, a gente vai contar a história desse cara aqui que você vai descobrir e olha, eu tenho certeza absolutíssima que você gosta dele e que você gosta da música dele. Não tem a menor dúvida disso. Ou que a nossa audiência aí, eu tenho certeza que aquele que gosta do sertanejo, que gosta do forró, que gosta de outros estilos, também em algum momento curtiu a música dele e falou, que musicaço. Ei, maravilha. Com certeza. Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, quer saber quem é? Fica ligado aí, porque tá começando o Pode Parar. Parou, andou, travou. A gente te conta. Está no ar o Trânsito na Pop. As principais vias, a situação real e aquele aviso que salva seu tempo. Muito bem, Trânsito na Pop, trazendo aí as informações do trânsito em Montes Claros. E é claro, quem traz as informações, Amanda Maia. Boa tarde, Amanda. Boa tarde, Jabá. Boa tarde, Serginho. Boa tarde. Estão me ouvindo? Tudo certo aqui. Opa, bom demais. Tô aqui, olha só, o trânsito tá difícil. Na Avenida Dulce Sarmento, aqui em Montes Claros, o trânsito tá intenso, com velocidade média de 16 quilômetros. A mesma situação lá na Avenida João 23, com velocidade média de 22 quilômetros, e na Avenida Minas Gerais também. O trânsito segue intenso também e parado na Rua Doutor Santos, na Rua Padre Augusto, em Montes Claros, e na Rua Dom João Pimenta também. Mais cedo, gente, tomar muito cuidado. Olha, hoje mais cedo rolou uma colisão entre dois carros e uma mulher de 62 anos foi socorrida pelo SAMU com ferimento na cabeça lá na Rua Melo Viana, em Morrinhos. Então, tomar muito cuidado no trânsito. A gente sempre está falando disso aqui no Pode Parar. Não é? Tomar esse cuidado, dirigir pra gente e pro próximo. Claro. Aqui segue também trânsito intenso na Rua Eusébio Alves Sarmento e continua aqui sem muitas atualizações na Avenida Dulce Sarmento. Eu vou chamar agora o pessoal da MC Trans, o Vitor, para trazer algumas dicas pra gente. Então, vamos lá, vamos ouvir. Olá, ouvintes. Montes Clarear é cuidado com a mobilidade urbana. Nos horários de maior movimento, principalmente na entrada e saída das escolas e no fim do expediente, tenha paciência e reduza a velocidade. Evite parar em fila dupla para embarque ou desembarque e não feche os cruzamentos, mesmo quando o trânsito estiver congestionado. Lembre-se, chegar alguns minutos depois é muito melhor do que colocar alguém em risco. No trânsito, respeito também é segurança. Isso aí, boa dica. Isso aí. Amandinha, inclusive eu vim pra rádio agora há pouco, né? Cheguei aqui mais ou menos 10:01 e tal. E fiquei até impressionado, porque o trânsito no setor que eu sempre venho pra rádio tava tranquilo. E eu falei, será que o que tá acontecendo? Será que o pessoal tá concentrado já pro jogo Cruzeiro e Atlético e não tá saindo de casa? Hoje é dia de jogo, realmente. E aí, e agora essa área central que o pessoal deve ter muito cuidado. Essa área toda que você divulgou aí é uma área central ali em que tem a região das escolas, dos colégios, os pais vão deixar os alunos e tudo mais, e aí acaba congestionando um pouco esses setores. Mas de qualquer maneira, é ficar atento ao trânsito, respeito, educação, isso faz parte de um trânsito mais humanizado, e é esse o pedido nosso da Pop 95. Cuidado, e olha, lembre-se, celular não combina com volante. Isso mesmo. Viu? Na hora que estiver parado muito ali, cuidado. ok, mas durante o seu trajeto, esquece o celular, porque acidentes acontecem e alguns, inclusive, irreparáveis. Uma viu? mínima distração ali causa um acidente. Exatamente. Com vítima ou qualquer coisa assim. É isso aí. E a informação que você precisa no ritmo do seu dia. Pop 95 e a previsão do tempo. Diga aí, Amanda. Olha só, pessoal, o clima aqui em Montes Claros, 31 graus. Isso mesmo, 31 graus.
A previsão é de aumentar um pouquinho mais. A tendência é de chegar aos 34 graus nessa terça-feira. Isso, a umidade também está ali nos 30%, mas sempre reforçando esse cuidado que as pessoas têm que ter. Hidratação, soro para limpar, né, o nariz, respirar melhor, evitar roupas quentes, evitar aglomerações e cuidar das crianças, dos idosos e dos pets sempre. Tá certo? Essa é a recomendação de hoje. Beleza. Amanda, estamos aguardando você aqui no estúdio. Daqui a pouquinho tá pra aí. gente dar sequência ao Isso aí. Pó Pará. É isso aí. Até. É isso, vamos seguindo aqui, ó. Pó Pará, informação leve, vibe alta. Existe uma história, uma canção, um tempo, um significado. Está no ar, música e história, no Pó Pará, da sua Pop 95,1. Pois é, e a gente aqui com História da Música, e lembrando pra você que toda terça-feira a gente tem aqui História da Música de um artista ou de uma banda específica, em que a gente toca somente o som desse artista ou banda. Isso. E hoje, terça-feira, a gente traz uma história muito especial de um artista que já nos deixou, inclusive, mas que deixou o seu legado e principalmente deixou a sua canção pra sempre que tocar a gente lembrar de uma boa música. Boa mesmo. Porque Isso é aí. boa música. E aí, quando a gente fala, então, de um homem por trás dos hits, e grandes hits, inclusive, porque quando se fala em George Michael, nossa, muita gente imediatamente lembra do rosto bonito, da jaqueta de couro, né? Dos óculos escuros, os videoclipes sofisticados, dançantes e tal, e principalmente de uma voz absolutamente marcante. Mas George Michael foi muito mais do que um astro pop, né, Amandinha? Isso mesmo. O George Michael nasceu lá em... Ai, meu Deus, Serginho, você vai ter que me ajudar com esse nome aqui. É porque o nome dele não é exatamente em inglês. É um nome... exato. Isso. Então ele nasceu Georgios Kyriakos Panayiotou. Isso, lá em Londres. O George Michael começou a construir sua história ao lado do Andrew Hidley. O seu amigo Hidley. Seu amigo de... Os nomes hoje estão um pouquinho complicados, mas muito legal. O seu amigo de escola e grande parceiro musical. Juntos, eles formaram Wham, uma das duplas mais populares e influentes da história pop dos anos 80, que entre carreira em dupla ou solo, vendeu mais de 125 milhões de discos. O Wham explodiu mundialmente com músicas como Wake Me Up Before You Go, Club Tropicana, Freedom, Last Christmas. Em apenas alguns anos, a dupla conquistou aí 5 números 1 no Reino Unido e se tornou um dos maiores, uns grandes fenômenos aí da década. Mas havia uma diferença importante por trás do fenômeno Wham. Estava um compositor extraordinário. George Michael escrevia, produzia, cantava e pensava artisticamente muito além da imagem de ídolo adolescente. E a prova disso começou a aparecer ainda durante a existência do Wham. Pois é, foi em 1984 que ele lançou Careless Whispers, uma música que, apesar de aparecer no álbum Make It Big do Wham, já apresentava George Michael como uma força artística independente. Em alguns mercados, inclusive, a música foi creditada somente ao Wham. Em outros, como George Michael ou Wham, featuring George Michael, participação George Michael. No Reino Unido, chegou ao número 1 nos Estados Unidos e também alcançou o topo da Billboard Hot 100. Isso mesmo, e era o começo de uma transformação. Em 1986, o Wham chegou ao fim e o George Michael estava pronto para provar que não era apenas o cantor de uma dupla de sucesso. Ele seria um dos maiores artistas solos de sua geração. E é essa trajetória que a gente vai conhecer agora na História da Música. E vale lembrar que o Wham, inclusive, Wham e tal, a gente pode falar tanto o Wham quanto o Wham. Porque é de Londres, né? É o inglês britânico, então o A tem som de A mesmo, né? Diferente é o Wham, tanto é que no Brasil muitas rádios anunciavam como Wham. Wham. One e George Michael. Pois é, e aí em 1984, como a gente disse, é o primeiro grande sinal de um artista solo, né? E para começar essa história, nada melhor do que uma música que praticamente todo mundo reconhece nos primeiros segundos. Para falar do primeiro sucesso, vamos falar de um garoto que aos 12 anos usava óculos de grau, era gordinho, época em que se apaixonou platonicamente por uma amiga da sua irmã chamada Jane.
Depois, após começar a usar lentes de contato, ele ganhou mais confiança, acabou se envolvendo em um relacionamento com Jane e posteriormente com outra menina chamada Alexis, ao mesmo tempo, gente. O George Michael era safadinho. Demais. A Jane, então, descobriu sobre a outra garota e terminou com ele, gerando muita pressão da irmã dele e fazendo com que George Michael se sentisse culpado e com medo de que sua namorada oficial, a Ellen, descobrisse tudo. Ou seja, tinham 3 garotas. É uma novela mexicana, Amanda, não é isso? É verdade. Um dia, olha essa história, enquanto andava de ônibus a caminho do trabalho, a melodia icônica e a letra surgiram na cabeça dele, refletindo o medo de ser descoberto e a culpa de ir para a pista de dança com a Ellen, sabendo que ela já sabia da traição. Apesar de a música retratar esse cenário de culpa e traição, o George Michael afirmou que Ellen nunca descobriu a infidelidade na vida real. Será? Mas é fato que Carol's Whisper se tornou um dos maiores clássicos da música pop mundial, e a famosa melodia do saxofone começou a ser idealizada por George Michael quando ele era adolescente e andava de ônibus em Londres, inspirado por dilemas românticos e experiências de sua juventude. Embora a autoria da música seja creditada a George Michael, em parceria com seu colega de banda do Wham, o Andrew, a faixa se tornou um grande marco de começo de transição para a carreira solo do George Michael, ainda que em vários países tenha sido lançado sob o selo da dupla, como a gente falou. Careless Whisper foi um fenômeno absoluto aí nas paradas musicais globais, logo após o seu lançamento em 1984. O famoso solo de sax se tornou uma das assinaturas mais reconhecíveis da música pop dos anos 80. Vale só ressaltar uma coisa nesse questão do sax aí, Jabá. É que o George Michael fez uma audiência com, eu acredito que com 12 saxofonistas. Uau! Para poder, aí somente na hora que ele encontrou o que ele queria, o arranjo que ele queria, do jeito que ele queria, que ele aprovou e foi. É bem metódico, criterioso. Primeiro lugar global, né? A música alcançou aí a primeira posição nas paradas de quase 25 países, incluindo o Reino Unido no UK Singles Chart e os Estados Unidos na Billboard entre as 100 mais. Olha. No Reino Unido estreou e rapidamente disparou aí pro topo, consolidando-se como um dos singles de maior sucesso no ano. Nos Estados Unidos entrou forte na Billboard e garantiu o topo, impulsionando também um sucesso astronômico, estrondoso da dupla no mercado norte-americano, né, César? Pois é, e o impacto comercial de Carol's Whisper e do Grupo One marcou a década de 1980 de forma definitiva, né? A música é amplamente reconhecida como um dos singles mais vendidos de todos os tempos, acumulando mais de 11 milhões de cópias comercializadas globalmente, somando aí vendas físicas, históricas e plataformas digitais modernas. Só nos Estados Unidos possui certificações expressivas que ultrapassam milhões de unidades equivalentes. Isso aí, formado por George Michael e Andrew Ridley. Em 1981, o Wham foi uma das duplas pop mais bem-sucedidas do planeta. O álbum Make It Big, lá de 1984, que abriga Carol's Whisper, catapultou o grupo ao estrelato internacional, com uma sequência de hinos globais como Wake Me Up Before You Go Go, um clássico, e Everything She Wants, definindo a estética da música pop da época antes de George Michael seguir com sua carreira solo definitiva. Coloca ela bonito de fundo, depois soltar. Ficou massa. Mas a gente volta ela, então vai falando. Olha só, mas o grupo Wham lançou mais de um disco de estúdio antes de George Michael seguir em carreira solo. A discografia oficial da dupla contou com os álbuns Fantastic, lá de 83, o álbum de estreia da dupla que alcançou o topo das paradas do Reino Unido, o Make It Big, que a gente aqui falou, o segundo álbum de estúdio, onde tem o Carol's Whisper, e Music from the Edge of Heaven, lá de 86, lançado no Reino Unido em uma versão estendida e reformulada chamada The Final, que marcou a despedida oficial do duo antes do encerramento das atividades e do início da carreira solo do George Michael com o grande álbum Faith de 87. Pois é, e do álbum Faith a gente vai falar daqui a pouquinho, porque agora a gente vai curtir Carol's Whisper